estamos aqui novamente, hoje com a nossa aula de Geografia, da apostila número 2, número 2, unidade 3, onde a gente vai falar sobre paisagens brasileiras, relevos e rios, tá? Então, a gente vai iniciar aqui com os relevos e as paisagens brasileiras, né? Aonde nós temos várias informações aqui, por isso que a gente tem todas as divisões, né? Então, se vocês prestarem atenção, lá na nossa apostila, na página 4, ele está mostrando as imagens e como cada um recebe esse nome, né? Que nem aqui nós estamos vendo, o Rally dos Sertões é uma competição automobilística anual que atrai pilotos do mundo inteiro, né? Então, ele recebe esse nome por causa dos seus roteiros, tá? E geralmente são envolvidas unidades políticas administrativas, que são localizadas na área do sertão da região nordeste do Brasil, tá bom? Então aqui, ó, são as duas imagens de alguns municípios, né, que fazem essa competição por onde eles passam, né? Essa daqui é lá em Goiás e aqui, ó lá, lá na Bahia, né, onde eles fazem essas competições, tá bom? Continuando na nossa apostila, aqui nós também temos, ó, mais duas imagens, lá na página 5, né, também onde ocorrem essas competições, né, olha lá, tá? No Ceará e ó lá, no Piauí, né, como você pode observar, elas retratam os terrenos com variações de altitudes e de forma que algumas são planas ou rebaixadas em relação ao seu redor, né? Por isso que é utilizado ali. Se compararmos as paisagens do Brasil aos de outros lugares do planeta da Terra, podemos perceber que nelas há áreas mais elevadas, mais baixas, planas ou inclinadas, né? Por isso que nós temos lá, né, as diferenças, né, de relevo, tá bom? E voltando, falando um pouquinho, olha lá, ó, a outra imagem, ó, né? Aqui, ó, nós temos a altura, né? A altitude, no caso, corta. Então, olhando aqui a imagem, nós vimos aqui, né? Lá no Rio de Janeiro, olha lá, o Morro do Pão de Açúcar, a altitude que temos em metros e o Morro da Urca, ó, a diferença, né? E nós temos também o nível do mar, que é altitude, tá? Então, vocês olhem bem a imagem, lá na página 5, ela é bem representativa referente a isso, tá bom? Aí, nós temos aqui, né, as ações, ó. O Brasil, em geral, ele não apresenta altitudes muito elevadas, tá? Pois seu relevo é formado há mais de 500 milhões de anos. Foi se modificando ao longo do tempo. Então, essas alterações, elas estão relacionadas, ó, né? Conforme vai acontecendo. A erosão, ó, é o desgaste dos materiais que formam as rochas e o seu transporte para que as áreas mais baixas da superfície terrestre, ó, estão vendo? Então, são as ações dos seres humanos, ó, que transformam. As ações, elas transformam o relevo de acordo com seus interesses e o modo de vida. Muitas vezes, se levar em consideração as consequências de seus atos em relação ao ambiente. Então, a gente percebe-se que o ser humano, ele transforma assim o ambiente de acordo com as suas necessidades. E assim vai acontecendo, como exemplos, né? A construção de rodovias, de ferrovias. Então, eles alteram essas formas, tá? Como os prédios, túneis, indústrias, represas. Então, vai alterando a forma do relevo, né? Tá bom? Aí nós temos também lá, ó, né, as imagens e com as legendas, onde vocês já devem ter realizado as atividades. Aí nós vamos lá na página 7, olha lá,
as formas de relevo brasileiro, né? Aqui no mapa, se vocês prestarem atenção, nós temos 3 principais formas: planalto, depressão e planície. Se a gente observar de acordo com a legenda, a gente vai saber direitinho qual a localização dentro de cada região, né? Então tá bem especificado ali, ó, no nosso mapa. Aí nós temos também, aí falando um pouquinho sobre o planalto. O que são planaltos, né? São formas de relevos com superfícies geralmente onduladas, né? E formas irregulares, olha lá. Tá vendo lá, ó? Como as chapadas. Elas são elevações com topo em forma de mesa, né? Já está dizendo chapada, né? Ela já vai, né? Aqui, ó, é em Minas Gerais. Claro que a imagem é de 2019. Teve modificação? Com certeza, porque com o tempo sempre vai vindo as modificações, né? De acordo com o próprio ambiente, né? Vai modificando, né? Olha lá. Nós temos também aqui no Rio de Janeiro, olha lá, montanha. Já está dizendo montanha, é uma grande elevação natural do terreno, com altitude superior a 300 metros, formado por um agrupamento de morros. Olha lá, as principais montanhas brasileiras situam-se ao longo das serras, localizadas nas áreas do Planalto, e apresentam origens e altitudes variadas, chega a atingir até 3.000 metros. Bacana, né? Aí nós temos também, daí, logo em seguida, vocês viram as atividades, falando sobre as depressões, né? Que são relevos rebaixados, já está dizendo depressões, né? São relevos rebaixados em relação às áreas ao redor dos planaltos, né? Então elas apresentam o quê? Formas planas ou ondulações suaves, devido ao processo de erosão, né? Conforme ele vai modificando. Um exemplo é esse tipo aqui, ó, lá no Nordeste do Brasil, olha lá, na imagem, lá na nossa apostila, na página 9. Estão vendo lá? Bacana, né? Aí nós temos as atividades propostas, né, que vocês realizaram. Aí vamos ali falar um pouquinho sobre os rios e as paisagens brasileiras, que é uma sobrevivência e o desenvolvimento de muitas civilizações. Estão associadas às existências dos rios, né? Além de ser uma fonte de abastecimento de água, é a produção de energia também. Nós precisamos, né, também para a produção de energia. E permite o que também? Pescar, navegar, né, brincar, entre outras situações. Mas antes de servir ao ser humano, esses são os elementos naturais, de forma estrutural, dinâmica, tá? Própria para isso. Olhem lá, ó, a imagem. Na imagem nós temos lá bem certinho, ó lá, o curso do leito, a nascente ou cabeceira, afluentes ou tributários. Estão vendo lá? A imagem ela vai retratar bem certinho as margens e a foz. Olha lá. Então, se a gente ver aqui, ó, o curso ou leito é o caminho que o rio percorre, é o caminho que ele está percorrendo, tá? O afluente ou tributários são os rios menores que estão localizados, né? Eles deságua nos rios principais, ó, são os menores rios que deságua aqui nos principais, tá? Nascente, já está dizendo, né, da cabeceira, é onde surgem, né, onde está surgindo os pequenos filetes de água, ó. Geralmente vem da chuva, né? As margens, que são superfícies terrestres, que fica ao lado, ó lá, que são as margens, e mais lá embaixo, na imagem, vocês vão ver lá, ó, a foz, né? É o local em que o rio ele deságua, quer dizer, ele começa, né? Ele vai descendo em todos os caminhos.
caminhos, né, passando pela margem até desaguar aqui, ó, até ele chegar aqui, ó, tá? Aonde se forma-se o mar e os oceanos, ó, tá bom? Aí nós temos também, falando um pouquinho sobre as águas de um rio, o seu percurso, né? A velocidade, conforme vai, de acordo com cada paisagem. Olha aqui que interessante conforme ele faz, né? As curvas, elas são formadas no percurso de uma área plana, tá? Então, ela sempre vai fazer essa sequência aí. Aí nós temos as atividades que com certeza vocês já realizaram. Lá na página seguinte, o aproveitamento do rio. De que forma que nós podemos aproveitar? A gente já falou lá na fala anterior, né? A gente pode aproveitar para vários fatores, né? Tanto é até para a nossa própria energia, né? E aqui os rios também são favoráveis para quê? Para navegação, ó, tá? Transporte de alimentos. Vamos subir mais um pouquinho. E o Brasil, ele tem muitos rios, gente, muitos. Os rios de Planalto percorrem relevos com desníveis, por isso, ao longo do curso de suas águas, fornecem cachoeiras e cascatas. Por isso que a gente vê, né, aquelas cascatas, aquelas cachoeiras lindas, dependendo do lugar onde a gente vai passear, né? Até nós temos dentro do nosso próprio Paraná, né? Olha aqui, ó, quando eu falei que a água, ela é utilizada sim para nossa energia, tá? Que aqui está dizendo da usina hidrelétrica de Itaipu, né? Que fica lá no estado do Paraná. Lá não, aqui, né? No estado do Paraná. Olha aqui, ó. A pressão da água, né? Foi aonde ela faz gerar toda essa energia, né? Que nós temos. Aí nós temos também lá os rios perenes e temporários, né? O que é rio perenes e temporários? Para que serve, né? Ele é necessário? Claro que ele é necessário. Ele mantém o curso da água o ano inteiro, tá? Então, o rio perene e permanente, ele é o tempo todo, tá? Ele não existe, ele não diminui. Ele vai poder diminuir se tiver pouca chuva, mas ele sempre vai estar lá. Por isso que já está dizendo, né? Perenes e permanentes, tá? E ao contrário dos rios, olha lá, as atividades, nós temos as atividades, aí fala um pouquinho, lá na página 16 sobre a bacia hidrográfica, né? Que você estudou, que é a superfície da terra, né? Que é a grande extensão, aonde nós temos todo o processo da água. Aí indo lá para a página das atividades, nós temos lá no finalzinho as atividades relacionadas ao tema, né, da revisão que vocês estão estudando, tá? Vamos voltar só um pouquinho ali para vocês entenderem só mais um pouquinho sobre, a prof está mexendo aqui, ó. Olha lá. O curso, né? Olha lá que interessante. Né? O curso que forma uma bacia hidrográfica, onde ela é drenada, né, por um rio, onde tem os seus afluentes. Então, todos esses sinaizinhos aqui, ó, é a água, né? Onde ele vai ter o curso, né, direto da bacia hidrográfica aqui, ó, onde tem muitos rios que são distribuídos por várias bacias, né? Então, cada pedacinho desse, ó, é um rio que está se formando, tá bom? Essa seria a nossa revisão de geografia da unidade 3, da apostila número 2, tá? Estudem, por favor, olhem sua apostila, dê uma revisada nas atividades, realizam um testezinho que tem logo em seguida esse videozinho que a professora está passando para vocês, tá?
paisagens brasileiras, relevos e